Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Glória a Deus, quero te convidar para estar conosco agora no Palavra de hoje. Pare tudo. Talvez você tenha o hábito de ouvir teclando aí no WhatsApp. Pare tudo agora. Não veja nada. Feche os seus olhos e ouça a Palavra de Deus. Amém? Ou então, abra a sua Bíblia. Quero também deixar um convite para você estar conosco em nosso site, igrejabatistaféemcristo.com. Ali você tem este devocional em áudio, porque você vai ter acesso a ele ao YouTube, e também vai ter em texto para você ler, compartilhar com quem você quiser, dar Ctrl+C e Ctrl+V à vontade. Pode? Sim, tá liberado. Glória a Jesus. Amém? Além da agenda aqui da nossa igreja e a nossa programação pelo aplicativo. Tudo isso em nosso site www.igrejabatistaféemcristo.com. Acesse, deixe lá seus vestígios, seus comentários para a glória de Deus. Atos capítulo 9, versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Nos últimos dias, nós temos trabalhado muito essa palavra discípulo, porque o que Deus queria e continua querendo em seu coração é formar discípulo. Por isso ele envia Jesus. Ele não quis formar outra religião. Não está escrito isso, que ele veio para formar as batistas, as presbiterianas, as metodistas, a igreja evangélica de modo geral. Não está escrito isso. Não é isso. E nem outra, nem católica, nenhuma outra. Ele não veio para formar uma religião. Ele veio para formar discípulo. Quem que é discípulo de Jesus? É quem Jesus é quem segue, quem obedece, quem pratica o ensino do Mestre Jesus. Jesus, ele não invoca nenhum outro nome, ele só invoca o Pai. Então o discípulo de Jesus não invoca nenhum outro nome. Se ele precisa se casar, ele vai invocar o Pai. Se ele precisa, entendeu? Se ele precisa de uma restauração, ele vai invocar o Pai em nome de Jesus, porque Jesus só invocava o Pai. O santo das causas impossíveis para um discípulo é Jesus, porque Jesus só invocava o Pai. E se você que me ouve é discípulo, você só invoca o Pai. E o que passar disso é engano, é mentira e é idolatria. Então eu preciso entender. Aqui nós estamos falando de Saulo de Tarso, um homem religioso, um homem terrível, um homem que perseguia os cristãos, mas um homem que em Atos 9, versículo 4, Jesus mostrou para ele quem era o verdadeiro Deus, e ele se rendeu, ele se converteu. Um homem já velho em idade, ele era novo, mas eu estou querendo dizer aqui que ele não era criança. Um homem já de idade, de vivência. O que ele faz? Ele para tudo e ele passa pelas águas, ele batiza, não é verdade? Porque talvez na religião você aprendeu diferente, que é quando nasce que não, ele batizou. Por que ele batizou? Para inaugurar um novo tempo com Jesus. Aleluia! Isso está no versículo 18. Tem pessoas que dizem, eu não vou batizar de novo. Não, mas o primeiro batismo talvez não valeu, porque você nem era discípulo de Cristo. Pensa no exemplo de Paulo, pensa nos demais exemplos, no exemplo do próprio Cristo. Saia da religião e venha para Jesus e você vai compreender a verdade, porque a verdade é que liberta. E é essa verdade que está caindo aí em seu coração. Abra a Bíblia, não fique no que os outros estão pregando. Eu te aconselho, eu estou pregando agora, mas eu te aconselho a abrir o livro de Atos todo, desde o versículo 1, para você conhecer qual é a verdadeira doutrina dos apóstolos. Porque tem doutrina que diz que é dos apóstolos, mas não é. Porque não ensina só o que os apóstolos ensinaram, ensinam outras coisas. Então eu preciso entender o que é verdadeiro, porque a mentira não entra lá. Apocalipse 21:8, o mentiroso não entra lá. Então eu tenho que viver a verdade. E quando ele se converte, quando Saulo se converte, ele recebe esse novo nome, ele recebe o nome de Paulo. Então ele decide aqui no versículo 26, como nós lemos, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. No início foi um pouco difícil, porque as pessoas estavam acostumadas àquele testemunho de Saulo que perseguia os cristãos. Mas Barnabé estava com ele, então foi falando daquilo que Jesus tinha feito na sua vida, que o transformou
glória a Deus, em um discípulo. Mas o lance, não é? O alvo da mensagem de hoje é com quem você está se juntando. Porque ele, quando creu em Jesus e entregou sua vida para Jesus, ele se juntou com quem era discípulo. Quando Jesus pregava fisicamente, também como Deus, quando ele andava pregando, quando ele estava lá em Jerusalém, 2000 anos atrás, sempre com ele estava a multidão e também estavam os discípulos. E a gente lendo o capítulo 5 de Mateus, você vai ver quem é que ouviu o sermão. E quem ouviu o sermão do monte, e eu costumo dizer, entre aspas, que é a chave da vitória, ali, não é, foram os discípulos. Então, por que eu quero andar com outras pessoas que não são discípulos? Pastor, é proibido conversar com um não discípulo? Claro que não. Você tem que conversar com a pessoa que não é crente em Jesus ainda. Por quê? Para você falar para ele de Jesus. Glória a Deus. Mas eu estou dizendo de juntar-se. Eu estou dizendo de confidências, eu estou dizendo de amizade, de laços, de alianças. É isso que eu estou dizendo. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, ela diz. Então eu preciso entender com quem eu estou me juntando, porque às vezes com quem você vai se juntar, eu digo de aliançar, você vai falar como, você vai fazer como, você vai se comportar como. É o contrário. Nós, como discípulos, precisamos influenciar outros a ponto que outros creiam em Jesus. E aqui no Salmos 1 está escrito: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado, extremamente feliz, não se detém no caminho dos pecadores. Sabe? Deter no caminho dos pecadores é parar. Não está falando, eu não posso ter preconceito, eu não posso. Não posso. Eu tenho que cumprimentar, eu posso dar um abraço, eu preciso estar até envolvido no meio deles, para falar com eles de Jesus, é verdade, para ser luz na vida deles, mas aqui está falando de se deter no caminho, é fazer como eles fazem. Então, a Bíblia foi escrita principalmente para quem já conhece a Deus, e para quem já conhece a Deus, essa é a direção. Por que muitos vivem uma terrível e desgraçada infelicidade? Porque não está aqui dentro do capítulo 1, aqui Salmos 1, versículo 1, não está. Olha, na sequência diz: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem que se escarnece? Quem vive na carne, quem vive à vontade da carne. Então, não dá para ser discípulo e fazer o que os não discípulos fazem. Até porque quando eles se tornarem discípulo, caso isso aconteça, em nome de Jesus que vai acontecer, eles irão questionar você. Não vai entender, porque você estava junto com eles, sendo que você deveria dar testemunho de Jesus. Olha bem a situação. Versículo 2, verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Por que o apóstolo Paulo, que naquela hora ali ainda era Saulo convertido a Jesus, por que Paulo ali ele ficou junto aos discípulos? Glória a Jesus. Porque os discípulos meditam na palavra de Deus. Como que você quer conselho se você não anda com quem está com a palavra? Se você não vive aquilo que a palavra diz? Se você não anda com quem crê na palavra? Ah, mas eu conheço maus testemunhos. Problema de quem dá mau testemunho. Problema de quem virá o escândalo. Jesus falou: ai daqueles que por eles virão os escândalos. Não é desculpa mais essa questão de eu falar que tem gente que não segue Jesus, é por causa desses maus testemunhos que agora eu não vou me reposicionar. Não, isso é desculpa. Sabe por quê? Você pode olhar para testemunhos. Sim, tem muitos testemunhos, principalmente o de Jesus, mas tem muitos testemunhos, muitos mesmo. Então você não pode mais ficar em desculpas. Você pode e deve se posicionar. Porque esta pessoa, não é, que se converte a Jesus, se torna discípulo, ele obedece a Cristo e não mais os dogmas da religião. E não mais, não é, o mundo gospel que nós conhecemos. Não, ele obedece a Cristo. E quem obedece a Cristo, lê e vive a palavra de Cristo. E quando não consegue, porque não se fortaleceu, pecou. E quando pecou, como ele tem o Espírito Santo, ele está fervoroso na fé, ele vai se arrepender. O Senhor vai perdoá-lo e vai caminhar com ele até ele vencer naquela área. O Evangelho é simples, é fácil, não é difícil. Glória a Jesus por isso. Deus te abençoe.
e até o próximo. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.